Você realmente acha que já entendeu tudo sobre o BTS? Agora, imagina por um segundo. E se uma música criada para celebrar cultura, identidade e história escondesse algo muito mais profundo? Algo que não foi dito diretamente, mas sentido nas entrelinhas. Existe uma camada silenciosa em uma faixa desse projeto que vai além da estética ou da homenagem. É quase como um sussurro emocional que poucos perceberam. E quando você começa a ouvir com atenção, tudo muda. Depois de quase 4 anos longe dos palcos, o retorno com a Honey G veio carregado de expectativa. Um projeto apresentado como uma reconexão com as raízes coreanas, com forte envolvimento dos próprios membros na composição e produção. Era o tipo de comeback que parecia sólido, seguro, quase incontestável. Mas existe algo curioso quando artistas participam profundamente do processo criativo. Eles deixam escapar mais do que planejam. E é exatamente aí que a história começa a ganhar outra direção. Entre as faixas, uma em especial começou a chamar a atenção. Não pela melodia apenas, mas pela sensação que ela deixa depois que termina. Um tipo de silêncio interno. Segundo uma análise divulgada pela Rolling Stone, Park Jimin trouxe uma revelação que mudou completamente a forma de enxergar essa música. Leidão não nasceu só como expressão artística. Ela nasceu de um desconforto, de algo que vinha sendo sentido há muito tempo, mas nunca colocado de forma tão direta. A origem da canção, segundo o próprio Jimin, está em uma conversa íntima com Kim Namjoon. Um diálogo sobre como a visão que os fãs têm deles, quase como figuras perfeitas menos, começou a gerar um peso interno difícil de sustentar. E aqui está o ponto que vira a chave, aquilo que muitos consideram amor, admiração, exaltação. Para eles, em algum momento, começou a se transformar em fragilidade. Não porque os fãs estavam errados, mas porque manter essa imagem tem um custo invisível. E quando você para pensar nisso, surge uma pergunta desconfortável. Será que essa exposição da fraqueza é totalmente espontânea? Ou existe também uma consciência estratégica por trás disso? Porque ao revelar vulnerabilidade, o grupo não apenas se humaniza, ele também redefine a forma como quer ser visto. É quase como se dissessem, não nos coloquem nesse pedestal, porque isso também nos machuca. O mais interessante é que essa música funciona em 2 níveis ao mesmo tempo. Para quem escuta superficialmente, ela soa como uma balada emocional, mas para quem escuta com atenção, ela revela um conflito interno. Um confronto entre identidade pública e realidade pessoal. E isso muda completamente a experiência, porque deixa de ser apenas música e passa a ser mensagem. A grande virada está aqui, They Don't não é só sobre o que os fãs não sabem. É sobre o que eles não conseguem ver mesmo estando tão próximos. É sobre o peso de ser visto como algo inalcançável. É sobre tentar manter uma imagem enquanto, por dentro, existe um esforço constante para não se perder dela. E talvez essa seja a parte mais real de tudo. Porque, no fundo, isso não fala só sobre eles. Fala sobre qualquer pessoa que já sentiu a pressão de corresponder a uma expectativa que não escolheu. Fala sobre identidade, sobre imagem, sobre o custo emocional de ser admirado de uma forma que não permite falhas. Agora me diz. Depois de entender isso, a forma como você enxerga essa música continua a mesma? Você vê essa fraqueza como um momento genuíno de verdade? Ou como uma decisão consciente de reposicionar a narrativa? Quero muito saber o que você pensa.